Suponho que muitos de vocês tenham visto as cenas de ontem para hoje que circularam do líder religioso Dalai Lama, um líder do budismo tibetano, dando um beijo numa criança. Isso aconteceu na Índia em fevereiro e agora essas imagens estão viralizando. Primeiro é a criança pedindo um abraço do Dalai Lama, ele aceita e depois ele, dá um beijo na criança na boca e por fim ele estica a língua para fora e pede para a criança chupar a língua dele. A criança não faz isso, mas isso gerou reações realmente indignadas, é repugnante, é asqueroso o que a gente vê. Eu nem vou reproduzir o vídeo aqui porque, de fato, até para proteger a criança, a imagem de criança, então, assim, é algo bem asqueroso, mas isso está circulando e tem levantado muitas questões sobre o Dalai Lama, o estado dele, né, se ele está, por causa da idade dele, já não reflete muito sobre o que faz. O que nós sabemos é que a assessoria do Dalai Lama se pronunciou e disse, bem, primeiro pediu desculpas, né? Pediram desculpas pelo evento, pela situação, mas também disseram que ele é muito brincalhão. Então, assim, ele é alguém que quer, propagar a paz e a alegria e acaba sendo brincalhão demais. E isso não colou, realmente não colou a ideia de você ver lá um líder religioso como o Lama, fazendo isso não pegou bem, ainda mais quando a gente pensa, em comparação com outras religiões, inúmeras denúncias, milhares de denúncias de abusos contra crianças em outras vertentes religiosas, e isso desperta muitos alertas e uma revolta que é legítima. Inclusive, o Dalai Lama ele já esteve envolvido em outras polêmicas anteriores, então, assim, ao longo dos últimos anos, algumas situações que não são tão graves assim quanto essa, mas já foram a público, Teve uma situação na qual perguntaram se ele achava que era possível que houvesse uma lama mulher. E ele disse que sim, só que ele esperava que ela fosse bonita, que ela fosse atraente. E isso gerou também uma indignação, mas, como eu falei, não era tão grave assim como é esse momento agora, com esse beijo numa criança, de 10 anos, 9 anos, não sabemos ali. E aí, comecei a pesquisar sobre essa história, porque é bem possível que esse evento em particular, essa situação em particular, repugnante, como eu falei, que isso atrai atenção para o Dalai Lama e passem a investigar e passem a desencavar outras histórias relacionadas ao Lama. Então, assim, pode ser que tenha muitas outras histórias obscurecidas com o passar do tempo. Então, não sabemos aonde pode levar isso. O fato é, e aqui eu quero mencionar uma reportagem da imprensa francesa, do ano passado, inclusive, a notícia. A manchete é: investigação inédita revela escândalo de proporções planetárias no budismo e omissão do Dalai Lama. Daí a chamada aqui é: um livro publicado na quarta-feira, dia 14, na França, denuncia a lei do silêncio sobre abusos graves dentro da religião budista tibetana, incluindo violência sexual, privações e corrupção financeira, além de culpar a omissão e inação do Dalai Lama e do monge francês Mathieu Ricard, o principal tradutor do líder tibetano no país. O canal de televisão franco-alemão Arte exibiu, na noite de terça-feira, dia 13, um documentário dedicado ao tema, que sacode as estruturas do budismo em todo o mundo. E aí eles contam como, durante décadas, inúmeros casos de abusos foram relatados, inclusive para o Dalai Lama, e ele não tomou providências nem se manifestou de maneira veemente contra isso. A gente tem que pensar, relacionando isso ao catolicismo, que grandes suspeitas recaem sobre o Papa Bento XVI de que ele teria renunciado ao cargo do Papa, que ele teria se aposentado como Papa, por causa também de inúmeras denúncias que foram feitas ao longo dos últimos anos relacionados a padres, a bispos católicos que abusaram de crianças. Então, sim, esse é um escândalo enorme, nesse caso envolvendo o próprio Dalai Lama, mas aqui nessa reportagem fala de outros casos envolvendo outros monges por todo o mundo, e aí a desculpa dada é que o budismo tibetano não é centralizado, embora tenha uma figura central como o Lama, como o Dalai Lama, não é uma religião que tem uma estrutura hierárquica tão rígida quanto as religiões, portanto, ele não tem poder sobre outros templos, outras vertentes, outros grupos, outros tipos de ramificações. Então, não sei se funciona muito essa desculpa, mas o fato é que a gente fala de uma figura que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o Dalai Lama, que ganhou o Nobel da Paz por causa da sua luta pela independência do Tibete. Aqui a história é bem complicada, a gente tem que recordar um pouquinho a história do Dalai Lama. Ele é alguém que foi conhecido como Lama quando era bem pequenininho, acho que tinha 6 anos, se não me engano, e aí, logo em seguida, a invasão chinesa no Tibete, ou seja, o Tibete perde a independência. O Dalai Lama era, além de um líder espiritual, um líder religioso, também um líder político do Tibete. Ele foge para a Índia, ele foge e passa a fazer palestras pelo mundo, e aí ele se torna um líder religioso e político em exílio.
E aí a China ainda ocupa o Tibete, né? Então o Tibete é considerado hoje como uma província submissa à China. E aí, pelo enfrentamento dele, né, pela busca pela independência do Tibete, ele ganha o Nobel da Paz. E além disso, ele é um autor best-seller, já escreveu centenas de livros e muitos deles nos mais vendidos, né, que foram os mais vendidos. Então é uma referência intelectual, uma referência moral e espiritual para muita gente. É uma pessoa que tem uma aura, né, de paz, de bondade. Então vir esse tipo de escândalo agora, nessa fase da idade dele, né, 87 anos de idade, vir isso é muito deprimente, é muito triste para quem admira a figura do Dalai Lama, assim como outras figuras também da história, né. Basta pensar num caso análogo aqui, que inclusive saíram notícias recentes sobre isso, né, talvez nas últimas décadas aí, que é o Mahatma Gandhi, que era um líder político indiano, um líder que ajudou a chegar à independência da Índia, se fala de meados do século XX, e que surgiram histórias posteriormente de formas de abuso que ele praticava quando ele se deitava nu com suas sobrinhas, e isso para se testar, né? Ele era alguém que praticava uma espécie de ascetismo, de enfrentar os desejos, né? Os desejos próprios dele, então ele dormia nu com as sobrinhas para ver se ele podia se testar para não ficar excitado. Então, assim, isso aí também vem e é bem grotesco, né? Bem repugnante também, e chama atenção para esse tipo de personalidade que são reverenciados quase como, sabe, divindades na Terra e que tem histórias bem problemáticas e complicadíssimas. Inclusive tem gente querendo denunciar agora o Dalai Lama por abuso, né, por crime contra a criança. Então a gente vai ter que aguardar para ver para onde vai essa história, de que modo isso vai impactar a figura do Lama, de que modo vai impactar a marca do Dalai Lama e se vai levar alguma consequência para ele nessa idade, né. Só acho importante ressaltar aqui como funciona essa dinâmica da autoridade, né? Ainda mais questões religiosas ou dogmáticas, né? Quando a gente fala de dogmático aqui, a gente geralmente se refere a questões religiosas, mas dogmático vale para qualquer tipo de, sabe, pensamento, corrente de pensamento, de corrente filosófica, política ou religiosa que se propõe como uma verdade sobre as coisas, né? E aí você sempre tem uma figura de referência, né? Algum líder, algum autor, algum intelectual que se torna quase essa figura central e reverenciada. E aí quando você tem esse tipo de corrente dogmática, que também é o budismo, né? Por mais que seja uma filosofia de vida também, considerado como se fosse uma forma de filosofia também, mas você tem algo descentralizado, como eles dizem ser aqui o budismo tibetano, sempre há essa figura de referência e isso pode levar a inúmeros abusos. Então, assim, quando você tem essas denúncias, né, de que no interior do budismo tibetano, ou do catolicismo, ou dos evangélicos, ou de outras religiões, quaisquer que sejam, quando você tem essas denúncias de abusos, justamente por causa dessa dinâmica, que é quase como se fosse uma relação abusiva em outras formas de relacionamentos, né? Você tem uma figura de autoridade, uma figura de poder, que acha que pode exercer o poder de maneira abusiva e extrapolando muitos limites, inclusive da decência, da dignidade, ou nesse caso aqui, ultrapassando os limites de respeito ao corpo de uma criança e a dignidade dela. Então, quando eu proponho aqui diariamente para vocês, né, vamos pensar criticamente sobre as coisas, vamos refletir sobre o mundo, é justamente para a gente fugir dessa armadilha dogmática de achar que a gente tem que respeitar de maneira devocional quase, ou acrítica, figuras de autoridade. É claro que existem referências importantes, pensadores importantes, figuras religiosas importantes que merecem respeito, que merecem ser ouvidas, mas não quer dizer que você tem que aceitar o pacote completo, sabe, tudo que eles disserem como se fosse verdade absoluta, sem reflexão, sem pensamento crítico. Isso vem jogar agora enormes dúvidas sobre o Dalai Lama, sobre o que ele representa, sobre o que ele faz e o que ele fez, né? Como eu falei, pode ser que surjam denúncias agora passadas dele, não sabemos. Essa denúncia aqui desse livro publicado no passado, que vem à tona na França, também pode ser ressuscitado agora, pode ser que essas denúncias de abusos em grupos, em movimentos budistas, também sejam trazidos à tona agora e investigados com maior detalhe. Não me parece que isso vai avançar muito no Brasil, vai se tornar um grande escândalo no Brasil, porque o budismo é bem minoritário no Brasil, não é uma religião que tenha muitos adeptos, muitos seguidores, né? Assim como o Islã, por exemplo, no Brasil também tem pouquíssimos seguidores, então vai causar revolta, vai causar indignação, mas em termos institucionais, estruturais, não sei se vai ter tração no Brasil contra o budismo. Claro que no Brasil a questão sempre foi e vai ser o cristianismo, né? Então, assim, são milhões de brasileiros devotos de vertentes religiosas cristãs. O catolicismo tem uma longa história também de denúncias de abusos sexuais de sacerdotes contra crianças. Então, assim, o negócio é bem mais complicado. A gente não pode também perder de perspectiva, né, o que acontece no próprio país e como as religiões majoritárias no Brasil também são responsáveis por inúmeros casos de abusos e de denúncias que geralmente não são investigadas.
Essa é a questão, né? No caso do catolicismo, por exemplo, o maior escândalo de tudo não é apenas surgir história de abuso, mas o modo como a Igreja Católica jogou para debaixo dos panos essas histórias e muitas vezes jamais investigou. Se vocês viram um filme chamado O Caso Spotlight, que foi inclusive indicado para o Oscar em alguma edição passada, esse filme fala sobre jornalistas do jornal Boston Globe, o jornal de Boston, né, lá nos Estados Unidos, que investigaram casos de denúncias de pedofilia de sacerdotes católicos, de padres católicos contra crianças da região ali. E aí esse caso vem à tona também e se torna um grande escândalo no país. E isso se deu em muitos países, né? A Irlanda tem inúmeros casos também de denúncias de abuso sexual, no Brasil também, muitos casos. Ou seja, quando você vai investigar esse tipo de história aí, você percebe que tem uma dinâmica muito perversa, muito nefasta nesses círculos religiosos que também levam a esse tipo de relação desigual de poder e aí a sensação de impunidade também, porque quando a igreja, quando os sacerdotes, quando os líderes religiosos resolvem fingir que não estão vendo, aí o negócio complica bastante. Que é o caso, inclusive, como eu falei aqui, do Dalai Lama, né? As denúncias são feitas de abusos, de violações de certas práticas em grupos budistas tibetanos há muitas décadas e ele simplesmente fingiu que não tem nada a ver com isso. Então, resta agora, como eu falei, esperar para ver como se desenrola essa história. De fato, é uma história bizonha, o vídeo é pavoroso, o vídeo é constrangedor e é revoltante. Você assiste e aquilo ali, tipo, gente, não é possível. Não é possível que esteja acontecendo, sabe, diante da plateia, as pessoas vendo isso, a criança desconfortável pra caramba, né? Então é bem repugnante mesmo. Bem, me diga o que vocês pensam sobre isso, vocês viram essas cenas do Dalai Lama, né? Como é que vocês se sentiram e como é que você entende também essa dinâmica de poder entre líderes religiosos ou líderes intelectuais ou figuras de autoridade que se sentem legitimadas a abusar de fiéis ou de seguidores. E isso é uma dinâmica bem recorrente, na verdade. E isso é bem preocupante. Mas me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de vídeos novos e também, quem puder, se torne membro do canal. Isso dá uma força tremenda aqui para o trabalho. E só lembrando que está acontecendo nesse momento o meu Clube do Livro. Todos os meses a gente se encontra para ler obras de filosofia ou de literatura e conteúdo filosófico, e nesse mês de abril estamos lendo Édipo Rei, do tragediógrafo grego Sófocles. Então espero você por lá, link aqui na descrição. Se cuide, um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Na terça-feira, dia 18 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, eu vou dar uma aula que eu dou uma vez por ano só, chamado Investir é para Todos. Uma aula onde, em menos de uma hora, eu ensino todo o conhecimento básico que você precisa ter sobre o mundo de finanças e investimentos, não só para aprender a investir bem o dinheiro, e claro que isso você aprende também, mas para saber lidar com as suas dívidas e equacionar elas, e também para entender o papel do mercado financeiro na vida de todo mundo. Se você não quiser faltar essa aula, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. E fica atento, porque a aula é ao vivo e não tem replay. Então você põe na agenda, assiste com a gente e eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais de agora em diante na vida. Um abraço e até lá! Fala, turma do canal Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para